Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba e aqui eu desenvolvo um trabalho em toda a região metropolitana e até no online também. Hoje a gente vai conversar novamente sobre esse aparelho aqui, tá? O Respiron Classic. O Respiron Classic é um dos dispositivos que, no meu ponto de vista, é um dispositivo de treinamento muscular inspiratório, tá? Porém, ele é de carga alinear, você não dimensiona. Existe uma dificuldade de você dimensionar a carga do Respiron. Então, por exemplo, aqui, quer ver? A elevação da bolinha aqui, eu não sei até quanto vai. Na caixinha do aparelho, você tem uma relação das graduações de elevação de uma, duas ou três bolinhas. Mas você não tem essa relação se essa bolinha vir só até aqui no meio, por exemplo, tá? Então, assim, qual que é a base da gente prescrever o treinamento muscular inspiratório? A base, tá, é você passar por um processo de avaliação com um dispositivo chamado manovacômetro. A base não é aquela base de que faz o que o paciente aguentar. Tá? Existe um conhecimento da área que a gente chama de especificidade do treinamento, que ele diz que quanto mais perto um estímulo for ofertado da tarefa, qual que é a tarefa? É puxar o ar. Essa é a tarefa. Então, quanto mais perto a gente elevar essas bolinhas do que o paciente aguenta, melhor será o resultado. Tá? O que eu estou querendo dizer para vocês? Estou querendo dizer que, pegar o meu manovacômetro aqui, tá? Se eu puxo a bolinha, ó, minha força inspiratória é de 150, tá? 150? É, 150. Na verdade, que vai até um pouquinho além, que esse manovacômetro que eu peguei, ele vai até 150. Então, se a minha força é de 150, eu tenho que ajustar o meu aparelho dentro de alguns critérios. Então, por exemplo, eu faço uso do TMI para mim, TMI com esse daqui, tá? Esse daqui é o meu aparelho, o meu Power Breath. Então, esse 150 que eu avaliei aqui daria, dentro do protocolo que eu treino, daria mais ou menos no nível 2, 3, tá? Aqui, ó. Aqui estaria perto do estímulo que eu consigo desenvolver um treinamento, tá? Já se eu for usar esse aparelho aqui, tá? Eu não sei onde vai abranger. Pode ser essas três bolinhas, mas eu não sei aonde vai dar os 150, que é a minha carga máxima, por exemplo. Tá certo que como esse é o Classic, não seria indicado nem esse aparelho para mim, seria indicado outro. Um aparelho com uma graduação maior. Isso é um dos critérios que eu acho um pouco complicado um aparelho como esse. Um dos, tá? Outro é que ele é um aparelho dependente de fluxo. E já o Power Breath, que é esse aparelho aqui, ele não é dependente de fluxo. Então, se eu for trabalhar com 30 inspirações, eu vou aguentar com esse aparelho. Já com esse daqui, outro detalhe também é que esse daqui se baseia em estímulo muscular. Esse daqui, por ser um aparelho dependente de fluxo, ó, viu que na segunda eu já não aguentei levar as três bolinhas? Por quê? Porque eu sou uma pessoa, eu me avalio, e nas minhas avaliações, eu sou uma pessoa que tem um fluxo inspiratório limitado. Eu tenho pouco fluxo de ar. Característica minha. Se eu tenho pouco fluxo de ar, nenhum aparelho da linha Respiron, ele está indicado para mim. Porque os aparelhos da linha Respiron, eles são dependentes de fluxo. Eu não tenho fluxo de ar. Então passa a ser um equívoco eu usar o Respiron. Isso
segundo ponto. Terceiro ponto. Esse aparelho aqui, acredita-se que ele desenvolve força muscular respiratória baseado no incremento de volume. Porém, ele não atinge hipertrofia diafragmática. Esse daqui, a gente alcança força muscular com ele baseado em estímulo de contração do músculo respiratório e não de incremento de volume. Nesse daqui a gente consegue hipertrofia diafragmática. São essas as diferenças. Assim, o assunto de hoje é esse, tá? Eu tô pegando os dois porque acho que fica mais fácil a gente explicar baseado em diferença, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele não tem fluxo de ar, o respirão não vai estar legal. Isso não significa necessariamente que o respirão não presta. Quando a gente fala isso, a gente não está querendo dizer que o respirão não presta. Ele é um aparelho que ele tem o seu valor, mas ele não é indicado para qualquer pessoa. Cantores podem usar o Respiron? Joia, maravilha. O Respiron ele vai estar indicado para essas pessoas, porque essas pessoas têm um alto fluxo de ar. Já um cara como eu, que não vai ter fluxo de ar, quem dirá um DPOC? DPOC, a característica da DPOC é não ter fluxo de ar. Então não vai estar indicado para esse grupo de paciente. Outro aspecto, falando dele, do Respiron para o DPOC, como é um aparelho que trabalha com incremento de volume, o paciente com DPOC ele já tem o seu volume incrementado. Então passa a ser um equívoco a gente querer incrementar mais volume. Ah, mas esse daqui você não puxa o ar também? Puxa o ar. Puxa o ar, porque você tem que fazer a contração do músculo inspiratório. Esse daqui é um incentivador inspiratório. Esse daqui é um aparelho de treinamento muscular inspiratório com carga linear. Ele vai recrutar a fibra do músculo respiratório. Esse não necessariamente recruta a fibra do músculo respiratório por algumas questões do aparelho. Tá? Eu resolvi fazer esse vídeo baseado em uma dúvida de um paciente chamado Nelson. Tá? Ele é um paciente daqui de Curitiba. Inclusive o seu Nelson ele tem uma vinícola. Show de bola o vinho dele lá. E tem uma tal de grappa lá, que é uma bebida forte pra caramba. A grappa é uma bebida feita do figo. Eu adoro doce de figo, figo em caldas, mas a grappa que eu provei lá do seu Nelson não foi muito legal não. Então o seu Nelson ele é um paciente com DPOC, né, que ele levantou essa dúvida para mim, tá? E daí em cima dessa dúvida do seu Nelson, eu resolvi produzir esse vídeo hoje para vocês, que essa é uma dúvida de muitas pessoas e é um assunto muito polêmico dentro da fisioterapia respiratória, tá? Então, assim, quando a gente fala, o aparelho não é bom, o aparelho não é bom, tá? A gente tem que ter alguns critérios. Existe algo que a gente chama dentro da fisioterapia respiratória que é prescrição clínica do exercício. O que é a prescrição clínica do exercício? É poder entender o que é indicado para cada paciente. E o poder entender o que é indicado para cada paciente é a gente avaliar a biomecânica do paciente e avaliar a fisiologia do problema que ele tem. Tá? Então, por exemplo, o seu Nelson ele tem uma alteração grande na lombar, né? Então, o trabalho para o seu Nelson vai ser totalmente voltado, por exemplo, em treinamento aeróbico? Não, porque essa alteração grande que o seu Nelson tem na lombar traz uma deficiência muito grande na força expiratória do seu Nelson. Na lombar existem músculos importantes para a função expiratória. Então, para o seu Nelson, a gente precisa trabalhar o exercício aeróbico? Precisa. Mas um grande diferencial para o seu Nelson é o fortalecimento abdominal e o alongamento de paravertebral. E dentro das dúvidas do seu Nelson, ele acabou colocando hoje, né? Falou, pô, eu posso usar o ciclo ergômetro? A esposa dele, posso usar o ciclo ergômetro?
Pode, né? Deve. Né? Cada fase do atendimento a gente pesa se deve ou se não deve e o que mais deve, né? Então, por exemplo, foi o que eu coloquei para eles, que pelo menos atualmente o cicloergômetro não é um diferencial muito grande para o seu Nelson. Ele tem um espaço bom lá, a gente trabalha com atendimento domiciliar, então a gente tem um espaço bom. E se o seu Nelson for caminhar, em vez de usar o cicloergômetro, o seu Nelson vai ter um aproveitamento muito maior. Ele vai ter aumento de débito cardíaco, vai fortalecer quadríceps, vai fortalecer os músculos posteriores da coxa, fortalece assoalho pélvico, fortalece o abdômen. Então é isso que é a prescrição clínica do exercício. A gente entender qual é a melhor recomendação para cada situação. E ter base na prescrição clínica do melhor aparelho de TMI, de treinamento muscular inspiratório, também é muito importante para o prognóstico do paciente. Tá certo? Então, esse era o vídeo que eu gostaria de deixar para vocês hoje, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e até o próximo vídeo. Tchau para vocês.